Amados irmãos em Cristo, é normativo da parte da Igreja, tanto nas festas do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, Natal, como na Santa Festa da Páscoa, o metropolita, ou quem habitualmente faz as homilias, não fazer homilia, mas endereçar e proclamar a mensagem escrita ou da Natividade ou da Santa Páscoa. Eu entendi que no domingo passado não o deveria fazer, faço-o agora porque nós estamos ainda no período do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então esta é a minha mensagem de Natal para todos vós e para toda a Igreja. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, reunimos-nos hoje enquanto comunidade eucarística para celebrarmos o nascimento de Cristo, Verbo encarnado, para a salvação de toda a criação de Deus. Cristo nasce para cumprir a vocação dada a cada pessoa humana, para se tornar como Deus em santidade, quero com isto dizer, como partícipes da natureza divina, pela graça. Ao tornar-se de forma inequívoca e realmente um de nós, Cristo impulsiona cada dimensão da nossa vida neste mundo a tornar-se uma porta de entrada para a paz abençoada do mundo que há de vir. E esse mundo que há de vir é, indubitavelmente, o reino dos céus. Em contraste com este alto chamamento, a falta de paz hoje, em tantas partes do mundo, incluindo particularmente o Iêmen, Burkina Faso, Somália, Sudão, Myanmar, Rússia, Ucrânia, Israel, Gaza, Nigéria e Síria, apenas para citar algumas das guerras que graçam presentemente no planeta Terra, bem como na nossa própria sociedade, diríamos que relacionamentos e corações genuínos tornaram-se, diante de todas estas guerras, meramente aparentes, fictícios e provavelmente muitas das vezes não reais, porque realmente o que é real, o que é incontornavelmente real e perturbador são estas guerras intermináveis. Cristo, queridos irmãos e irmãs, o Príncipe da Paz, nasce no contexto de uma ocupação militar impiedosa do Império Romano, que ocorre no momento em que São José e a Santíssima Virgem Maria, grávida de Cristo, ao tempo, fazem aquela longa e difícil jornada de Nazaré de Belém até ao recenseamento que vai ocorrer em Belém. Aí, em Belém, Cristo veio ao mundo como uma criança sem teto, nascida numa caverna usada como celeiro, tendo um manjedor de animais como carne. O rei Herodes, que era o rei daquela época, reinou sobre a Judeia, na altura sob a autoridade de Roma. Este mesmo rei Herodes conspirou para matar o Messias desde o seu nascimento, pois ele certamente não queria, o Herodes certamente não queria, um rei rival para reinar sobre os judeus. Herodes importou-se muito mais com o seu próprio poder do que com a vida de pessoas inocentes, como muitos governantes, aliás, fizeram até aos nossos dias e continuam hoje a fazer o mesmo. É por isso que José teve que fugir com Maria e com Cristo para o Egito, de noite, para salvar as suas vidas, assim como os refugiados dos nossos tempos fazem hoje na terra onde o Senhor nasceu e em tantos outros lugares. Quando aquele que trouxe o universo à existência se torna parte da sua criação para salvar as suas vidas, assim como os refugiados fazem hoje na terra onde o Senhor nasceu e em tantos outros lugares. Quando aquele que trouxe o universo à existência se torna parte da sua criação, então a tensão entre o caminho do Senhor e o caminho da escravidão face ao medo da morte torna-se evidentemente óbvia. Os anjos, queridos irmãos e irmãs, proclamaram o seu nascimento e a promessa de paz não foi para aqueles que não param diante de nada para destruir os que percebem ser uma ameaça ao seu poder, mas sim para os humildes pastores que não tinham poder ou proeminência algumas. Embora esperassem que o Messias fosse um novo rei David, que daria poder terreno aos judeus, os astrólogos gentios da Pérsia viajaram para bem longe para adorar um Senhor cujo reino transcende as divisões
de impérios, de nações, de pátrias, de etnias. Ele, este Cristo nascido em Belém de Judá, cumpre as antigas promessas feitas a Abraão e de tal forma as cumpre que todos os que creem nele tornam-se filhos adotivos e herdeiros do reino dos céus. O Deus homem nasce para restaurar todos à bem-aventurança do paraíso como o novo Adão. Ele vem para que nos tornemos radiantes de santidade e perfeitos. Perfeitos assim como nosso Pai que está nos céus é perfeito. E isto, queridos irmãos e irmãs, requer especialmente o sério e comprometido amor da nossa parte pelos nossos inimigos, como diz São Mateus, no seu Evangelho, capítulo 5, versículos 48. O Deus homem nasce, quem é o Deus homem? Cristo, saído do ventre de Maria. O Deus homem, dizia, nasce para restaurar todos à bem-aventurança do paraíso como o novo Adão, como sendo o novo Adão. Ele vem para nos tornarmos radiantes de santidade e perfeitos, como disse há pouco, como o Senhor é perfeito. Este príncipe da paz que nasce hoje não é uma ilusão de paz que nos traz, que possa vir do facto de ficarmos cegos para a humanidade daqueles que tememos e ressentimos, ao ponto de os espancarmos até à submissão, seja literal, seja figurativamente. Cristo é o príncipe da paz, mas não de uma ilusão de paz que decorra da necessidade de cedermos aos nossos desejos egocêntricos, enquanto negligenciamos, descuramos as necessidades dos outros e nos recusamos a vê-los como ícones vivos de Deus. Cristo, Ele próprio, é o príncipe da paz, mas não de uma ilusão de paz que advenha da projeção das nossas esperanças de bem-estar no sucesso das nações, culturas e agendas políticas corporativas que se posicionam de acordo com os padrões de um mundo escravizado pelo medo da morte. A paz de Cristo ilumina-nos e conduz-nos a compartilhar a sua vida ao ponto de nos tornarmos aqueles que serão abençoados no seu reino. Ou seja, os pobres de espírito, aqueles que choram os seus pecados, os mansos, aqueles que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, aqueles que adquirem pureza de coração. Conhecer a sua paz. Ou seja, conhecer a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que significa tornar-se tão semelhante a Ele em santidade que, independentemente de quais sofrimentos e obstáculos possam surgir no caminho, até mesmo os desafios mais profundos de nossas vidas, se transformam em pontos de entrada para a alegre bem-aventurança do seu reino. O Filho de Deus encarnou e tornou-se um de nós, no mundo como o conhecemos. E isso ocorreu precisamente para que pudéssemos ser salvos. Aconteceu para a nossa salvação. E o milagre da sua encarnação, superando as leis da natureza, causou admiração em toda a terra, renovou o mundo inteiro, rasgou a história em duas, e deslizando através de 20 séculos, é conhecido este acontecimento da encarnação do Verbo por nós hoje. Hoje, Cristo nasceu. O Messias saiu do ventre de Maria. Estas boas novas trazidas pelos anjos do céu, primeiramente recebidas pelos pastores, brilharam como relâmpagos até aos confins da terra. Estas notícias que assustaram Herodes e com ele toda a Jerusalém, bem como uma trombeta espiritual, soaram de século em século, de região em região, de costa a costa, e hoje elas alcançaram os nossos corações. Ao ouvir estas notícias, os pobres alegram-se, os pecadores rejubilam, os cegos veem, os doentes são consolados e os coxos glorificam a Deus. Ouvindo estas notícias, os oradores calam-se, pois elas, estas notícias, silenciam os eruditos, envergonham os filósofos e minguam os poderes dos reis. Escutando estas boas novas, as mães alegram-se, as virgens cantam e as crianças dançam. Em vão Herodes se enfureceu e toda a Jerusalém com ele, pois hoje o Messias nasceu.
Em vão os escolhidos o rejeitaram, pois os pagãos receberam. Em vão a espada sangrenta busca matá-lo, pois os estrangeiros dão-lhe abrigo. Os judeus ofertaram-lhe uma caverna miserável, como se faz a um estranho. Mas os pagãos ergueram inúmeras igrejas ricamente adornadas para o mestre de tudo e de todas as coisas. Os judeus deram a Cristo uma manjedoura com feno, mas os pagãos receberam-no dentro dos seus corações. Os judeus entregaram Cristo ao que eles mais desprezavam, mas os magos trouxeram-lhe ouro como a um rei, incenso e mirra, como a Deus homem que ele é. Em vão Herodes dizia, se enfureceu. Os filhos de Israel enlouqueceram e os filhos de Raquel são inocentemente mortos pela espada, pois hoje Cristo nasceu e todos os povos o glorificam. Cristo desce dos céus e os povos saúdam-no. Cristo torna-se visível na terra e tudo o que tem fôlego louva-o. Hoje chegou a plenitude dos tempos. Hoje é o dia de alegria. É um dia de alegria, pois os anjos dos céus e as pessoas da terra reuniram-se e fizeram as pazes. Deus despejou-se da sua glória e majestade divinas e apareceu claramente ao seu povo. Hoje o Antigo Testamento e o Novo Testamento voltam a Belém. Hoje os profetas alegram-se ao verem o cumprimento do que profetizaram. Hoje Adão e Eva vêm com alegria a adorar o novo Adão, que é Cristo, nosso Senhor, nascido hoje. Hoje também, queridos irmãos e irmãs, é dia de viajarmos no amor de Deus até à gruta de Belém, guiados pela estrada da fé, para que possamos contemplar o milagre que está a realizar-se. Encontraremos ali uma pequena caverna cavada na montanha. Veremos nela uma Virgem Santa e incorrupta. Veremos ao lado dela o rosto idoso e reverente do justo José. Veremos a manjedoura com feno e nela o divino infante envolto em panos. Ouviremos os anjos que ali cantam. Veremos os pastores glorificando o Deus nascido entre os homens. E veremos os magos curvando-se enquanto abrem os seus presentes. Hoje é o tempo para todas as nações, tribos e famílias da terra virem conhecer o noivo da igreja. O noivo da igreja é este vestido com as nossas roupas andrajosas, miseráveis e pobres, para nos deificar com as vestes imaculadas e limpas, refulgindo na luz incriada do Tabor, daquelas energias incriadas que o Senhor apresentou e revelou a todos, a Pedro, Tiago e João, nomeadamente, e aos profetas Moisés e Elias, quando ficaram quase ofuscados pela luz que não conseguiam olhar. Vinde hoje conhecer o Messias anunciado. Vinde, virgens, para verem a Virgem enquanto ela dá a luz sem corrupção. Vinde vós, todas as mães da terra, para verem a Mãe de Deus e como ela não se envergonha do parto. Vinde na fidelidade à fé, para verdes como Maria segura nos seus braços aquele que suspendeu a terra sobre as águas. Vinde e vede como os braços da terra embalam aquele que toca as montanhas e elas fumegam, como nos é dito no Salmo 103, versículo 32. Vinde e contemplai envolto em panos aquele que veste os céus com as nuvens e a terra com verdes pastos. Vinde e vede como bebe leite de sua mãe aquele que enche o povo de pão e rega a terra com chuva, tanto ao raiar da aurora como quando o crepúsculo se anuncia. Deus, amados irmãos e irmãs, faz-se homem por amor à sua criação e ao homem, que é ele próprio o coroamento de todo o ato criador de Deus. É este homem que é o coroamento de todo o ato criador de Deus. E os filhos dos homens, mesmo diante deste milagre, os filhos dos homens fazem o quê? Desembainham as espadas. O rei celestial é feito servo e os reis terrestres apressam-se para tirar a sua vida. O Filho de Deus vem para nos salvar e nós fechamos as portas dos nossos corações diante dele. Mas o amor de Deus é imparável, amados irmãos e irmãs. Cristo vem.
A caverna recebe-o, os anjos cantam em glória, os pastores buscam-no, os magos são inspirados, os pagãos acreditam, a Igreja estabelecida visivelmente no cosmos, o mandamento do amor divino é escrito no ventre da Santíssima Virgem Maria pelo Espírito Santo de Deus. A salvação é anunciada. Num breve espaço de tempo, a caverna multiplicou-se em milhares e milhares de igrejas grandes e magníficas, adornando todos os cantos do mundo. A pobre manjedoura transformou-se numa multidão de altares divinos. O menino recém-nascido, envolto em panos, aguarda-nos agora sob a forma dos santos mistérios. A missão dos reis magos foi ocupada pelos apóstolos e a dos pastores pelos sacerdotes, juntos, trazendo a salvação para o mundo inteiro. A hoste dos santos anjos foi ampliada por milhões de santos monges e monjas e por mártires, todos glorificando incessantemente o Cordeiro de Deus. Nos céus, o canto dos anjos é agora repetido pelo toque dos sinos e pelos maravilhosos hinos e cânticos da Igreja, cantados mundo afora. Amados irmãos e irmãs, São José representa o Antigo Testamento, enquanto a Santíssima Virgem Maria personifica a lei do Novo Testamento. Os panos que envolvem Cristo representam as vestes sagradas dos sacerdotes no altar de Deus. O ouro é a glorificação da divindade. O incenso são as orações dos santos e da sua fidelidade. A mirra é o adorno das virtudes. Finalmente, a estrela que conduziu os magos revela o Evangelho de Cristo, uma tocha brilhante que literalmente guia e ilumina toda a criação de Deus. Assim, já não mais em Belém de Judá, mas na Igreja de Cristo, nós hoje reunimos-nos para glorificar o nascimento do Senhor. A Igreja de Cristo é a gruta da salvação. Aqui encontramos a manjedoura divina. Aqui está o arrependimento dos pagãos. Aqui estão os pastores do novo Israel. Aqui está a estrela, aqui está a luz. Aqui estão os dons do Espírito Santo. E muito mais importante do que tudo o que possamos haver pronunciado, aqui está Cristo. Agora nascido, o Verbo de Deus encarnado que se fez homem, o noivo da Igreja. Amados irmãos e irmãs em Cristo, abracemos então a alegria deste dia com todas as nossas forças, com toda a nossa humildade, com todo o nosso arrependimento de filhos de Deus, que encontram no nascimento de Cristo a promessa da ressurreição pascal futura, que nos revestirá com a armadura da imortalidade e nos conferirá a divindade pela graça, aquela mesma graça que em Cristo é por natureza. Apresentemo-nos neste dia do nascimento de Cristo como homens e mulheres que livremente decidiram tornar-se disponíveis para iniciar a jornada rumo ao Reino dos Céus. A jornada é essa, queridos irmãos e irmãs, na certeza, porém, de não sermos os únicos viajantes aqui, nem os únicos adoradores, nem os únicos arautos das maravilhas de Deus. Ao redor do trono e altar sagrados veremos os santos apóstolos de Cristo, os honrados mártires, os grandes santos monges e monjas e as multidões dos santos padres da Igreja. Encontraremos as mães esperando a consolação da Mãe de Deus. Encontraremos virgens pedindo ajuda à Virgem, viajantes buscando o abrigo daquele que foi perseguido pelos homens, os ofendidos encontrá-los-emos, rezando e pedindo por justiça. Descortinaremos também pecadores recebendo perdão, os cegos pedindo luz, os sofredores esperando por cura, os famintos pedindo pão, os sedentos desejando água pura. Todavia, irmãos queridos e irmãs, não nos surpreendamos, porque do lado de fora da Igreja de Cristo ainda vemos muitos descrentes que blasfemam contra o Criador, céticos, que negam o milagre do seu nascimento, hereges, que tentam rasgar a verdade milagrosa do menino hoje nascido, pecadores impenitentes, amotinados insurrectos, que perseguem a Igreja, dividem os filhos de Deus e odeiam a luz. No entanto, nós, que estamos dentro da Igreja como num veleiro magnífico, não teremos medo da fúria dos Herodes deste mundo, nem das blasfémias que saem dos lábios dos hereges desta era, pois Cristo está connosco e dentro de nós, e fora está o demónio. Dentro da Igreja está a unificação da alegria.
Fora está o mal e a divisão. Dentro da igreja está a sabedoria. Fora estão os feiticeiros, os encantadores e os sedutores. Dentro da igreja estão os pastores. Fora da igreja estão os mercenários das trevas. Dentro da igreja está a luz da estrela que anunciou as boas novas. Fora da igreja está o abismo e a destruição. Dentro da igreja está o vértice da verdade, queridos irmãos e irmãs. Fora da igreja está a areia movediça da heresia. Dentro da igreja encontramos a manjedoura com o menino Deus. Fora da igreja estão os berços vazios sem crianças que as leis iníquas dos legisladores deste mundo esvaziaram. Herodes matou 14.000 crianças. Os novos Herodes deste mundo, desta era em que vivemos, esses não mataram, nem matam 14.000 crianças apenas, matam às dezenas de milhões. Herodes ainda teve, durante aquele período, matou durante aquele período aquelas crianças até aos 2 anos. Nós hoje não. Os Herodes deste mundo matam nesta era e vão continuar a matar durante todas as próximas décadas e séculos, enquanto o mundo existir, cada vez com leis mais terríveis e indignas de nos chamarmos filhos de Deus. Dentro da igreja está a Virgem Mãe de Deus com Cristo nos seus braços. Fora da igreja estão as mães sem filhos em seus seios. Estão as mães sem filhos em seus seios por os haverem entregado à matança que o aborto legitimado reclama. Dentro da igreja está a alegria materna. Fora da igreja está o lamento de mulheres infanticidas. Queridos irmãos e irmãs, diletos, nós somos aqueles que participam do mesmo pão do amor e que bebem do mesmo cálice da fé. Por isso não desfaleceremos, mas, despojando-nos de todos os apelos exteriores mundanos, não abandonaremos o menino Deus recém-nascido. Que cada um de nós se torne um mensageiro, um arauto do milagre do nascimento de Cristo. Ao regressarmos às nossas casas, levemos o gáudio e a exultação da salvação lá em cujos corações ela ainda não conseguiu penetrar. Levemos esta indelével alegria do Natal às casas dos pobres, às mesas dos necessitados, às camas dos doentes, aos que perderam a esperança e não veem ainda a luz do Tabor. Tenhamos o arrojo de entrar onde não somos desejados. Batamos à porta dos corações daqueles que brigam. Façamos a paz entre os separados, confortemos os aflitos, fortaleçamos os que duvidam, aqueçamos os indiferentes, incendiemos os mornos, peguemos nos que estão perdidos e apresentemos-nos a Cristo. Amados irmãos e irmãs, entremos pelas portas dos hospitais e não temamos abraçar com o nosso coração a dor dos que sofrem. Toquemos às portas dos depauperados de amor. Ouçamos o cântico de tristeza dos órfãos. Levemos a todos os nossos irmãos as boas novas neste dia e também a esmola. Uma pequena ajuda saída da abundância do amor de Cristo, e digamos a todos e a todas, que hoje o Senhor nasceu entre nós, para nós. Que a bênção do nosso Deus triúnico os abençoe com as suas bênçãos infinitas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.